Fala pessoal, tudo bem? Nessa videoaula eu vou falar sobre impulsos de reação. Então, impulsos de reação são forças de reação aplicadas durante um movimento impulsivo, ou seja, um movimento causado por a aplicação de um impulso. E tem como propósito restringir o movimento de um corpo rígido. Então, o propósito do impulso de reação é o mesmo propósito da força de reação. A única diferença é que o impulso de reação ele vai agir somente durante um curto intervalo de tempo. Então a gente não está interessado no que vai acontecer com a força de reação durante a aplicação. A gente quer saber apenas o resultado dessa aplicação do impulso de reação. O resultado final vai estar relacionado com o tipo de restrição do movimento que o corpo rígido está sofrendo. Então, nesta aula, eu vou mostrar 3 exemplos de impulsos de reação, que são os exemplos mais comuns que a gente vai encontrar nos exercícios. E esses impulsos de reação eles vão ser muito úteis para problemas com a aplicação de um impulso externo no corpo rígido e para problemas de colisões que a gente vai ver com mais detalhes nas próximas aulas. Ok? Então vamos começar aqui. O primeiro exemplo, eu quero mostrar o impulso de reação devido à existência de um pino. Ok? Então eu vou pegar aqui, vamos pegar um pino, vou desenhar um pino aqui. Eu vou desenhar o pino um pouquinho diferente, tá? Vou colocar ele na lateral, assim, orientado na direção horizontal. E vou colocar aqui uma barra vertical para manter a simplicidade do problema. Que ela está presa. Esta barra está presa por esse pino e um ponto dela, ok? Então, esta distância aqui é conhecida. Digamos que seja 5 centímetros aqui. Então, tenho aqui 5 centímetros. A barra toda possui 20 centímetros de comprimento. Ela possui uma massa de 200 gramas. E sobre esta barra aqui, eu vou aplicar um impulso externo, ok? Ou seja, alguém vai bater nessa barra aqui e essa aplicação da força que vai agir aqui nessa barra vai ser em um curto intervalo de tempo, ou seja, estou aplicando um impulso nessa barra. Tá? O impulso que eu vou aplicar para esta barra é este aqui. Vai estar nesta direção aqui, ó. A gente vai complicar um pouquinho aqui o problema. Então eu vou colocar o impulso aplicado em laranja. A gente vai aplicar um impulso aqui nesta posição aqui, sob um ângulo de 30 graus em relação à horizontal. Então aqui eu tenho, esse é o impulso externo aplicado. Aqui eu tenho 30 graus. E os dados do problema. Quais são os dados do problema? Eu tenho o valor da velocidade angular final da barra. A barra vai adquirir uma velocidade angular igual a 10 radianos por segundo, no sentido anti-horário. O ponto de aplicação deste impulso está aqui, ó. Está a 5 centímetros da extremidade inferior. Então, eu tenho a massa da barra, tenho o comprimento dela, tenho a velocidade angular final da barra e ela está inicialmente em repouso. Então,
eu quero determinar este impulso, o valor deste impulso aqui necessário para fazer com que a barra adquira essa velocidade angular aqui. Então, como que a gente aborda esse problema? A gente precisa pensar o seguinte, ó, se a gente, por exemplo, aplicasse esse impulso nesta barra sem o pino, eu teria um movimento, certo? Teria um movimento aí de rotação e um movimento de translação. A gente utilizaria o princípio do impulso linear e o princípio do impulso angular para obter o impulso aplicado aqui, de modo que essa barra adquire essa velocidade angular aqui. Mas eu tenho o seguinte, né? Aqui é um pouco diferente, porque a presença desse pino aqui vai fazer com que ele aplique um impulso nessa barra, de modo que a barra permaneça com a rotação em torno do eixo fixo, né, preso ao pino. Colocando esse pino, eu estou forçando com que a barra ela tenha uma rotação em torno do eixo fixo, com o eixo localizado na posição do pino. Ok? Então existe uma relação muito clara quanto aos elementos que restringem o movimento do sistema e a existência de um impulso de reação pelo pino. Tá? Sem o pino aqui, a barra não realizaria um movimento de rotação em torno deste ponto e também a barra não teria o impulso de reação devido ao pino. Então vamos montar a expressão para o princípio do impulso neste problema aqui. Então vou começar com o impulso linear. Tá? Então, o princípio do impulso me diz que o momento linear do corpo rígido, eu vou eliminar aqui o índice G, porque a gente a partir de agora vai trabalhar com o corpo rígido. Então, toda vez que eu calcular o momento linear de corpo rígido, está implícito que eu sei a expressão para o momento linear. Tá? Então, eu vou representar simplesmente por P. Então, o momento linear do corpo rígido no início, né, do movimento, antes da aplicação do impulso, mais a aplicação do impulso, que é o objetivo do problema, que é incógnita, vai ser igual a momento linear do objeto após a aplicação do impulso. Lembrando que este impulso aqui é o impulso resultante. Eu vou colocar resultante aqui, tá? Então, são todos os impulsos aplicados nessa barra, vai fazer com que a barra modifique o seu momento linear. Tá? Como que a gente, então, vai utilizar essa expressão aqui? Eu vou mudar de cor aqui para começar a resolução. Então, este é o princípio do impulso, variação do momento linear. Então, eu vou colocar os dados do problema. O momento linear no início do processo, ou seja, antes da aplicação desse impulso I, ele vale 0. Né? Eu tenho a massa vezes a velocidade do centro de massa, que é 0. Então, eu tenho... vou colocar explícito aqui, mvi, mais que impulsos que eu tenho aplicado neste problema, né, neste movimento impulsivo aqui. Bom, eu tenho este impulso externo aqui aplicado, então eu tenho o I, o vetor I, né, mais o impulso de reação. Vamos dar um nome para esse impulso de reação aqui. Então, aqui veja que eu tenho um pino, né? O pino ele vai restringir o movimento deste ponto aqui do objeto nas direções vertical e horizontal. Então, eu potencialmente tenho dois impulsos de reação aí, um na direção x e outro na direção y. Eu vou colocar este impulso, aqui eu vou chamar esse impulso aqui, esse ponto do pino, eu vou chamar de ponto A.
Então, aqui é o ponto A. Então, os impulsos de reação vão ser chamados de... Eu vou colocar um impulso aqui, ó, IAX para a esquerda. E outro impulso de reação, eu vou colocar para cima. Este aqui vai ser meu I, A, Y. Ok? São forças, né, ou impulsos que vão surgir para restringir o movimento desta barra. Ok? Então, vamos colocar aqui na expressão. Eu vou ter, a gente pode colocar aqui o sistema de coordenadas com origem no centro de massa e com as direções usuais, né? X positivo para a direita, Y positivo para cima. Então, aqui eu vou colocar os impulsos de reação. Eu tenho IAX na direção I, e no caso aqui é menos, né? Porque eu estou colocando o impulso na direção negativa, mais IAY na direção J. Isso vai ser igual ao momento linear do objeto após a aplicação do impulso. Então, isso aqui vai ser igual a mVf. Agora, a gente vai dividir essa equação aqui, uma equação vetorial, vou dividir em duas partes, direção x e direção y. Então, para a direção x, eu tenho o seguinte. Eu tenho mv inicial, ou seja, a velocidade do centro de massa antes da aplicação do impulso é zero. Então, aqui eu tenho o próprio impulso aplicado. Vou separar nas duas direções, né? Na direção x, então, eu tenho o I cosseno 30 menos o impulso de reação do pino, IAX. Isso vai ser igual a massa do objeto vezes a velocidade na direção x após a aplicação do impulso. Então, a pergunta que a gente deve fazer é: a gente tem a velocidade do centro de massa na direção x após a aplicação do impulso? Bom, eu não tenho diretamente, né? Mas eu tenho uma informação. A minha barra, após a aplicação do impulso, ela vai adquirir uma rotação aqui de 10 radianos por segundo. Então, a barra, como ela realiza um movimento de rotação em torno do eixo fixo, né, a gente tem condições de saber pela cinemática, a gente tem condições de saber qual que é a velocidade do centro de massa aqui. Então, pela cinemática, o objeto vai realizar uma rotação em torno do eixo passando por A. Então, eu tenho que Vg, que é a velocidade do centro de massa. A gente ignorou aqui o índice G, né? Então, V vai ser igual a ômega vetor Rg barra. Então, aqui eu tenho a relação, né, para, dado a velocidade angular, eu calculo a velocidade do centro de massa. Então, o Vx F na direção I mais Vy F na direção J, ou seja, eu já decompus aqui as duas direções da velocidade do centro de massa. Isso vai ser igual a ômega F na direção K
produto vetorial com a localização do centro de massa em respeito ao eixo de rotação. Este é o vetor menos, de acordo com a figura, né? Vai ser menos 0,05 J. Basta ver que aqui eu tenho uma barra de 20 centímetros, né? Como eu tenho 5 centímetros aqui da barra, acima do pino, abaixo aqui do pino eu tenho mais 5 centímetros. Para ficar bem claro, né? O vetor RG barra A é este vetor aqui. Fazendo o produto vetorial, aqui eu vou obter, né? K vetor J é menos I, com menos aqui vai dar mais. Eu vou ter 0,05 ômega F na direção I. Então, o VXF, ou seja, a velocidade do centro de massa após a aplicação do impulso, vai ser 0,05 ômega F. E na direção Y vai ser 0. Né? Então, aqui eu tenho justamente 0,05 m ômega F. Substituindo o ômega F, substituindo m, eu tenho 0,2 vezes 10 é 2. 2 vezes 0,05, eu tenho 0,1. Então, a primeira equação que eu tenho é, finalmente, eu tenho raiz de 3 sobre 2 vezes o impulso aplicado, menos o impulso de reação, é igual a 0,1. Então, como que fica para a direção Y? Então, o momento linear do objeto antes da aplicação do impulso é 0. Então, eu tenho 0. Né? Vou aplicar agora o impulso externo I sob o ângulo de 30 graus. Então, eu tenho menos I seno de 30, que é do meio, menos I sobre 2, mais o impulso de reação, IA e Y. Isso vai ser igual a momento linear do objeto na direção Y após a aplicação do impulso. Bom, isso aqui dá igual a m VY final. Mas MVY após a aplicação do impulso é 0, então isso aqui é igual a 0. Então, a gente já descobriu aqui que o impulso de reação do pino na direção Y é igual ao impulso aplicado sobre 2. Então, veja que com a aplicação do impulso externo I, a gente tem concomitantemente a reação do pino numa direção contrária aqui. Né? Nesse problema, problemas envolvendo impulsos, normalmente a gente ignora a ação da gravidade. Então, aqui eu não falei de gravidade em nenhum momento. Né? Por que a gente ignora a gravidade? É uma razão muito simples. Né? Quando a gente tem movimentos impulsivos, ou seja, mudanças bruscas na velocidade do objeto, e ações de forças em um curto intervalo de tempo, os impulsos de reação devido à ação da gravidade são pequenos. Né? A gravidade é sempre constante, né? Mas as forças envolvidas nos impulsos geralmente são muito maiores do que a própria força de reação que sustenta o peso do objeto. Então, toda vez que a gente trabalhar com impulsos aplicados ou com colisões, né, nas próximas semanas, a gente vai ignorar a ação da gravidade. Ok?
Então, esta é a reação, é o impulso que vai ocorrer aqui apenas, né, durante a aplicação desse impulso I, e tem esse valor aqui, né, que é metade do impulso de I. Né? Vocês podem perceber que na direção vertical existe um equilíbrio de impulsos. Né? Eu tenho um impulso aplicado para baixo aqui na direção vertical e o impulso de reação ocorrendo para cima. Né? Caso não existisse esse pino, o centro de massa iria adquirir um momento linear aqui na direção vertical também. Né? Mas, como existe o pino restringe o movimento da barra, o centro de massa vai se deslocar apenas na direção horizontal. Ok? Então, agora, a gente já aplicou os princípios do impulso, tanto para a direção x quanto para a direção y. Nós podemos agora fazer o cálculo, aplicar o princípio do impulso angular, que a gente quer ver como que essa barra, né, quanto de impulso que eu preciso aplicar nessa barra para que ela rotacione com uma determinada velocidade angular. Ok? Então, aqui, o impulso angular, eu vou colocar aqui, impulso angular. Então, a gente tem aqui o momento angular do objeto antes da aplicação do impulso, mais o impulso angular, então, o impulso angular resultante, ok? O impulso angular é igual ao momento angular do objeto após a aplicação do impulso angular. Todas essas grandezas são vetoriais, ok? Como a gente está trabalhando o movimento plano geral, espera-se que todos os resultados aqui sejam na direção K. Tá? Não pode ser diferente disso. Então, vamos lá. Momento angular da barra antes da aplicação do impulso. Bom, a barra ela está em repouso, não está rotacionando. Né? Vou colocar minha origem do sistema de coordenadas no centro de massa, né? Utilizando a mesma orientação dos eixos coordenados. O momento angular inicialmente aqui da barra é 0. Mais. Agora eu vou ter que calcular os impulsos angulares de todos os impulsos aplicados na barra, né? Ou seja, estou falando do impulso externo I, que eu quero saber o valor, e os impulsos de reação do pino, que fazem com que a barra rotacione em torno do eixo passando por A. Ok? Então, vamos calcular primeiro o impulso angular devido a I. Então, para I, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem R, vamos dar um nome para esse ponto de aplicação aqui, ó. O ponto de aplicação aqui é o ponto B. Então, eu tenho aqui RB, produto vetorial com I, mais RA, produto vetorial com os impulsos de reação. E AX na direção I, menos, né? Mais e AY na direção J. Tudo isso é igual a, novamente, colocando a origem do sistema de coordenadas no centro de massa, eu tenho o resultado aqui é IG ômega apenas, né? Momento angular após a aplicação do impulso, IG ômega F na direção K. Vamos substituir esses valores aqui já. Então, eu tenho massa vezes o comprimento ao quadrado sobre 12 vezes 10 radianos por segundo. Isso dá 6,67 vezes 10 a menos 3.
né? Aqui a unidade é quilograma metro quadrado por segundo. Agora vamos fazer os produtos vetoriais. Então, RB é o vetor que liga a origem do sistema de coordenadas até o ponto de aplicação do impulso, que laranja, né, o impulso I. Então, estou falando deste vetor aqui. Ó. Este é o vetor RB. Quem que é o RA? O RA é justamente, né, a localização do ponto A. Então, é menos RG barra A. Então, pega esse RG barra A e aponta para o outro sentido, né? Lembrando que aqui no cálculo do impulso angular e do momento angular, eu tenho que utilizar a origem, né, preferencialmente coincidindo com o centro de massa. Então, a gente tem RB, que vale 0,05 no sentido negativo, né? J, vetor I, o I vale I cosseno 30 na direção I, menos I sobre 2 na direção J, mais RA vale mais 0,05 na direção J, produto vetorial com menos I AX na direção I, mais e AY na direção J. Então, eu tenho J com I dá menos K com menos vai dar mais. Então, eu tenho 0,05 raiz de 3 sobre 2 I. J com J dá 0. J com I dá menos K, com menos aqui vai dar mais também. Mais IAX mais 0,05 IAX, que é a reação do pino na direção X. J com J dá 0. E isso é igual a 0,00667. Tá? Tudo na direção K. Então, a gente já pode eliminar o K aqui nessa expressão aqui. Então, eu tenho duas equações, né? Tenho esta equação aqui, que eu vou chamar de 1. E tenho esta equação aqui, que eu vou chamar de 2. Como é que eu resolvo esse sistema, né? Posso multiplicar aqui, posso multiplicar a equação 2 por 0,05 e somar as duas. Então, eu tenho, vou pegar 1 mais 0,05 vezes 2. Então, aqui vai ficar 0,05 raiz de 3 e esse segundo termo cancela, fica igual a 0,005 mais 0,00667. Então, finalmente, eu tenho que o impulso deve ser igual a 0,13
4, 8, aproximadamente. Unidade aqui do impulso, quilograma metro por segundo. Né? Com o impulso aplicado que a gente determinou aqui, a gente consegue, por exemplo, calcular o impulso de reação na direção y. Né? O impulso de reação na direção x, a gente pode obter a partir desta equação aqui. Então, eu consigo calcular o impulso de reação na direção x, sabendo o i, determinado aí embaixo, eu calculo o impulso de reação na direção x. E, utilizando a expressão, essa expressão aqui, eu calculo o impulso de reação na direção y. Ok? Então, esse é o impulso necessário para a gente aplicar uma rotação de 10 radianos por segundo nessa barra, presa a este pino aqui, localizado em A. O segundo exemplo que eu quero mostrar é o impulso de reação devido à existência de uma superfície. Então, a gente vai utilizar um exemplo básico de uma colisão de um corpo rígido em uma superfície. Ok? Então, vamos supor que eu tenha uma superfície horizontal e eu tenho aqui uma barra que ela está em rota de colisão com essa superfície aqui. Tá? Ela está, aqui no caso, está fazendo o seguinte, ó. Ela está se deslocando com uma velocidade vertical conhecida, né? E ela atinge a superfície aqui. Então, eu quero estudar exatamente, né, o que acontece com essa barra quando ela colide com essa superfície. Tá? A gente vai considerar que essa colisão aqui é uma colisão inelástica, ou seja, quando essa barra tocar nessa superfície, este ponto da barra aqui, ela vai ficar preso à superfície. Ok? Então, o fato dessa barra ficar presa na superfície aqui vai me indicar que eu tenho impulsos de reação aqui. Se eu tivesse uma colisão elástica, aí eu teria que analisar, por exemplo, teria que pegar mais informações do problema. Por exemplo, né, eu deveria conhecer o coeficiente de restituição. Né? A parte de coeficiente de restituição a gente vai ver nas próximas aulas. Tá? Esta colisão aqui é uma colisão inelástica, então a informação que a gente precisa é que este ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, esse vai ser o meu ponto A, ele vai permanecer no lugar após as reações que ocorrerem nessa superfície aqui. Ok? Então vamos lá. Eu sei o ângulo que essa barra incide sobre a superfície. O ângulo que a barra faz é de 30 graus em relação à vertical. A barra possui massa. Vamos colocar os valores numéricos aqui, né? A barra possui uma massa de 300 gramas. Ela possui um comprimento de 40 centímetros. Ela não rotaciona inicialmente. E a velocidade do centro de massa dessa barra, VI, imediatamente antes de colidir com a superfície, é igual a 5 metros por segundo. Para baixo.
Então notem, né, eu tenho a velocidade de deslocamento dessa barra, né, no instante imediato antes de colidir, tá? Então são 5 metros por segundo, não rotaciona antes de colidir, ela possui um comprimento conhecido e uma massa conhecida. Essa colisão vai fazer com que o ponto A fique parado, que ele permaneça no lugar aqui. Então, esse fato do ponto A ele não realizar um movimento subsequente significa que eu tenho reações aqui neste objeto. Tá? Que tipo de reação que eu tenho aqui nessa colisão? Bom, primeiro, a gente tem que perceber o fato de que a barra ela não atravessa uma superfície. Então, se eu tivesse um problema de dinâmica, eu diria que eu tenho forças de reação normal. Aí. Mas, aqui, eu tenho o movimento impulsivo. Então, a barra, nesse momento que ela está sofrendo o impulso de reação, ela vai sofrer um impulso de reação da superfície na direção normal também. Então, eu vou ter aqui um impulso de reação para cima. Vou colocar aqui em roxo. Que eu vou chamar de IAY. Bom, mas a gente precisa também se atentar ao fato de que essa barra, o ponto A ele pode permanecer aqui na mesma altura da superfície após a colisão. Mas se eu não colocar nenhuma outra informação sobre o impulso de reação dessa superfície, eu permito o movimento aqui horizontal deste ponto A. Então, aqui nesse caso, que tipo de força faria com que o ponto A ficasse fixo neste local aqui? Qual força de reação que impede o movimento ao longo de uma superfície? Bom, quem falou força de atrito estático acertou. Então, a força de atrito estático ela vai aplicar um impulso de reação nesse caso aqui. Então, vamos colocar uma direção, tá? Uma direção qualquer aí. Digamos, eu vou chutar aqui que o impulso de reação devido ao atrito estático seja orientado para a esquerda, tá? Então, vou colocar aqui o impulso de reação horizontal e vou chamar de IAX. Então, os impulsos de reação são IAX devido ao atrito e IAY devido à força normal. Ou seja, um impulso de reação impede que o objeto deslize ao longo da horizontal e a outra força de reação impede que o objeto atravesse a superfície. Então, vamos lá. Esse objeto aqui, ele está colidindo com a superfície e eu não tenho nenhum outro impulso aplicado. É o problema que eu não tenho impulsos externos aplicados, diferentemente do exemplo anterior. Vamos dar uma olhada aqui. No exemplo anterior, eu tinha alguém aplicando um impulso aí de modo a essa barra se movimentar. Aqui no caso, não. Aqui no caso, a barra está acelerando sob a ação da gravidade e ela atinge a superfície com uma determinada velocidade. E eu não tenho nenhum outro tipo de impulso aí aplicado à barra. Então, vamos colocar aqui o ângulo, eu não coloquei o ângulo na figura, o ângulo que a barra faz com a vertical é de 30 graus. Então, vou colocar aqui 30. E a gente está pronto para resolver o problema de colisão. Então, lembrando que é uma
colisão inelástica. Aqui, ó. O ponto A, ele vai ficar parado após a colisão. Então, para esse exercício, eu quero duas informações. Eu quero os impulsos de reação, o valor do impulso de reação, IAY e IAX, e quero também saber qual vai ser a velocidade angular dessa barra após ela atingir a superfície. Então, para resolver esse problema, a gente vai utilizar os princípios do impulso linear e do impulso angular. Então, vamos começar com o impulso linear na direção x. Eu vou colocar direto aqui, decompondo nas direções x e y direto. Então, eu tenho o momento linear do objeto antes da aplicação do impulso, mvx, i mais o impulso, que no caso o impulso é na direção negativa. O único impulso aplicado é o impulso de reação. Isso aqui vai me dar a massa do objeto vezes a velocidade do centro de massa na direção x após a aplicação do impulso. Vxi é igual a zero, ele está com velocidade aqui 5 metros por segundo para baixo. A gente tem aqui, então, a primeira equação. Então, I AX é igual a menos 0,3 VXF. Ok? Bom, vamos ver a direção y agora. Direção y, a gente tem o seguinte. O momento linear da barra antes da aplicação do impulso, eu tenho aqui a massa. Vou substituir a massa já aqui, 0,3. Vou colocar o sinal de menos. E a velocidade vertical dela é 5 metros por segundo. Mais a aplicação do impulso normal, impulso de reação normal, é igual a massa do objeto vezes a velocidade do centro de massa na direção y após a aplicação do impulso. Eu não tenho essa velocidade na direção y do centro de massa. Mas eu tenho a seguinte informação. Eu tenho a informação de que o ponto A ele fica parado aqui nessa superfície após a colisão. Então, se esse ponto A está parado, o único movimento permitido para essa barra após a colisão é um movimento de rotação. Então, a barra vai atingir a superfície e vai iniciar um movimento de rotação em torno do ponto A. Ok? Então, imediatamente após atingir a superfície, ele vai adquirir uma rotação em torno de um eixo fixo. Então, aqui a gente precisa da cinemática. Vou fazer uma barra aqui, né? Então, a cinemática do problema é uma rotação em torno de um eixo fixo, o eixo passando por A. Então, eu tenho que VG, velocidade do centro de massa, é igual a ômega, produto vetorial com R, G barra A. A velocidade do centro de massa, após a colisão, então eu tenho V x, F na direção Y, mais Vy, F na direção J, vai ser igual a ômega F,
que eu quero conhecer, né, é incógnita do problema, produto vetorial com o RG barra A, ou seja, é o vetor posição da localização do centro de massa, que eu vou indicar aqui pelo ponto rosa aqui, em relação ao ponto A, que é o meu eixo de rotação. Então, aqui, o RG barra A é este vetor aqui. Então, decompondo aí nas direções x e y, x positivo para a direita e y positivo para cima, eu tenho uma componente negativa na direção horizontal, que vale menos 0,2 cosseno de 60 mais uma componente vertical, 0,2 seno de 60 na direção J. Então, eu tenho a seguinte relação, né? VXF é igual. Então, eu vou pegar aqui a componente x, né? Tenho K vetor J é menos I, então vai ser menos 0,2, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, ômega F. E VY é a componente vertical. Então, vai ser esse termo aqui, ó, K vetor I da J com menos aqui, vai dar menos mesmo. Menos 0,2 sobre 2, ômega F. Aqui eu tenho, então, menos 0,1 raiz de 3, ômega F. Aqui eu tenho menos 0,1 ômega F. Então, substituindo esse valor aqui nesta equação, a gente tem o seguinte, I AY vai ser igual a 0,3 VYF, VYF está aqui, então vai ficar menos 0,03 ômega F mais 1,5. E a expressão aqui em cima, substituindo VXF, vai ficar impulso do ponto A na direção X vai ficar igual a 0,03 raiz de 3 ômega F. Ok? Então, eu substituí essas velocidades aqui do centro de massa após a colisão a partir da cinemática do problema. Então, aqui eu fiquei com 0,03 raiz de 3 ômega F e aqui eu tenho essa expressão aqui. Então, por enquanto, tudo em termos de ômega F. Como que fica a parte do princípio de impulso angular? Então, o princípio de impulso angular, vou colocar aqui, né? Impulso angular. Eu tenho o seguinte, eu vou colocar aqui mais passo a passo aqui. Então, o momento angular do objeto antes da aplicação do impulso mais o impulso angular vai ser igual ao momento angular do objeto após a aplicação do impulso angular. Então, quem é meu LI? O LI é o momento angular da barra antes da aplicação do impulso. Então, colocando a origem do sistema de coordenadas no centro de massa, o momento angular
da barra vai ser IG ômega I, mas ele não rotaciona no início, né? Então ele não tem momento angular antes da aplicação do impulso, antes de colidir com a superfície. Então, aqui eu tenho, continuando, né? Eu tenho 0 mais o impulso angular. Quem que aplica impulso angular? Só pode ser os impulsos de reação, são os únicos impulsos que eu tenho. Então, eu tenho aqui RA, que é o local da aplicação dos impulsos, produto vetorial com o impulso linear, menos IAX na direção I, mais IAY na direção J. Isso é igual a momento angular do objeto após a aplicação do impulso. Bom, ele vai adquirir um momento angular igual a IG ômega F. Então, aqui eu vou substituir os valores. 300 gramas vezes 40 centímetros ao quadrado sobre 12, esse é o IG, vezes a velocidade angular, que é ômega F. Então, substituindo os valores e fazendo o produto vetorial, o RA é este vetor aqui, ó. RA é menos RG barra A. Então, é um vetor que parte da origem do sistema de coordenadas e aponta para o ponto A, que é o ponto de aplicação dos impulsos lineares. Ok? Então, o RA vai ter uma componente positiva na direção X e uma componente negativa na direção Y. Produto vetorial com o impulso linear. E isso é igual a, substituindo os valores, a gente chega em 0,004 ômega F. Tudo isso na direção K. Aqui eu esqueci de colocar a direção K. Calculando o produto vetorial aqui, a gente tem I com I dá 0, I com J dá mais K, cosseno de 60 é meio, então 0,1 I AY na direção K, na direção mais, não vou colocar o K aqui, né? J com I dá menos K, menos com menos dá mais, então fica menos K mesmo, né? Então, menos 0,1 raiz de 3 I AX. Ok? E J com J dá 0. Isso é igual a... Vamos substituir os valores aqui de IAY e IAX para deixar tudo em termos de ômega. Então, a gente tem lá em cima o IAY é este valor aqui, né? Então, a gente tem 0,1 que multiplica menos 0,03 ômega F mais 1,5 menos 0,1 raiz de 3 que multiplica este valor aqui, né, menos 0,3, este valor, perdão, mais 0,03 raiz de 3 ômega F. E isso tudo dá. Vamos desenvolver esse produto aqui. Então, vai ficar menos 0,003 ômega F mais 0,15.
Aqui multiplicando tudo, a raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá 3. Então dá 0,3 vezes 0,03, fica igual a 0,009 ômega F. Então, menos 0,03 ômega F menos 0,09 ômega F, eu vou ter menos 0,012 ômega F mais 0,15 é igual a 0,004 ômega F. Finalmente, a gente tem que ômega F, isolando o ômega F, a gente tem o resultado final igual a 9,375 radianos por segundo. Então, a gente conclui que a velocidade angular da barra tem que ser na direção anti-horária. Vamos ver se está certo isso aqui? Ó, conforme a experiência de vocês, né? Se eu deixo, por exemplo, cair uma caneta, por exemplo, né? E com um ângulo de 30 graus aqui, de acordo com essa figura, a caneta realmente vai rotacionar no sentido anti-horário, né? Então, tá bem coerente aqui, né? Esse valor de ômega F está bem coerente. Se o ômega F é positivo, vamos ver como é que fica as reações, né? Qual é a direção dos impulsos de reação? Então, aqui a gente tem 9,375 positivo. O impulso de reação da força de atrito, por exemplo, ela vai ficar positiva também. Então, aqui a gente acertou a direção do impulso de reação. Então, caso a superfície fosse lisa, a tendência de movimento dessa extremidade da barra aqui seria para a esquerda mesmo, né? Então, como existe o impulso de reação e a x aqui para a esquerda, este ponto A aqui vai ficar paradinho no lugar aqui, enquanto a superfície for áspera o suficiente. Ok? Vamos ver agora o impulso de reação normal. Quando eu coloco o valor aqui da velocidade angular, 9,375, então vamos fazer a conta aqui. Qual que vai ser a direção aqui deste impulso de reação da força normal? Então vai ser o seguinte, vai ser menos 0,03 vezes 9,375 mais 1,5. Isso vai dar um impulso de reação igual a aproximadamente 1,22 positivo. Então, essa força aí positiva é de fato devido à força normal. Ok? Então, aí no caso, o impulso de reação devido à normal é positivo, como esperado, e o impulso de reação devido ao atrito estático é para a esquerda, né? E a velocidade angular da barra vai ser no sentido anti-horário mesmo. Ok? Pessoal, existem muitos problemas de colisão. Colisão a gente aprende fazendo exercício, aprende reconhecendo os possíveis impulsos de reação que podem ocorrer. Então, eu peço que vocês me procurem nas PAs, né? Procurem a monitora para tirar as dúvidas, porque é muita coisa. A gente sempre vai ganhando mais experiência com problemas de colisão fazendo exercícios, tá? E mais importante neste tema do que nos outros temas. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.